Olá, queridos, da paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula da nossa série de estudo, estudando todos os livros da Bíblia. Na verdade, é um panorama bíblico, onde você pode aí, né, com um bom tempo, poder aprender um pouquinho mais sobre os livros da Bíblia. E hoje nós já vamos dar início a mais uma aula, terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico. Vamos orar ao Senhor para que tenhamos uma aula muito abençoada. Lembrando, eu peço a vocês, apenas o único esforço que você vai fazer é compartilhar esse estudo para mais pessoas, para que possamos edificar e abençoar mais vidas. Com certeza você estará contribuindo muito para o reino de Deus. É um trabalho que eu tenho feito aí de forma gratuita, digitado a dedo, pesquisado, né, procurado, separado o tempo para estar gravando essas aulas e peço a você apenas que compartilhe com mais pessoas para que possam, assim, aprender a palavra de Deus e desenvolver o seu ministério. Vamos orar a Deus, Senhor Deus e Pai, te damos graça mais uma vez por esse momento, pela oportunidade de mais uma vez aprender a sua palavra. Continua, Senhor, abençoando a vida de cada um dos queridos alunos, que possam, Senhor, desenvolverem mais conhecimento. Senhor, abre a mente, abre o entendimento, Senhor, de cada um dos teus filhos, repreendendo todo impedimento e toda distração. Traz mais uma vez ao meu coração uma iluminação da tua palavra e que tenhamos uma aula abençoada para a glória do Senhor. Amém e amém, Senhor Jesus. Livro de Levítico. Bom, o livro de Levítico, nós poderíamos fazer aí, para você que queira ler esse livro, um tempo médio de leitura de 2 horas e 40 minutos. 2 horas e 40 minutos. São 27 capítulos, 859 versículos, e depois, mais adiante das aulas, nós vamos falando aí um pouquinho a respeito do autor, do tema desse livro. E já de cara eu deixei aqui algo muito importante, porque o livro de Levítico, ele nos deixa uma missão muito grande. É um livro difícil para quem lê pela primeira vez, para poder se estudar, é de difícil compreensão. Mas por que estudar esse livro? Levítico descreve todo o sistema religioso de Israel, lei cerimonial, né? As leis do culto a Deus, fornece fundamento teológico para a obra expiatória de Cristo, jardim da infância espiritual, ou seja, aqui nós já aprendemos, dentro do livro de Levítico, a obra da redenção, do derramamento de sangue, porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então há também uma cristologia muito forte no livro de Levítico. Levítico demonstra quão importante é a santidade para Deus. Esse é o fundamento principal. O livro de Levítico fala da santidade ao Senhor em todos os aspectos. Só a palavra santo aparece cerca de 87 vezes, a palavra purificação 73 vezes, a palavra imundícia mais de 120 vezes. Princípios espirituais do livro se aplicam a nós hoje. Ele é citado mais de 100 vezes no Novo Testamento. Olha só, embora que seja difícil de estudar esse livro, mas só esse livro é citado, porções desse livro, mais de 100 vezes no Novo Testamento. Tem uma citação que Pedro faz quando Pedro diz assim, ó: assim como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo, porque eu sou santo, né, em toda a vossa maneira de viver. Então nós já entendemos de cara aqui que é um livro de santidade. Vamos para a autoria do livro? O livro de Levítico é o terceiro livro das escrituras hebraicas do Antigo Testamento
atribuídos a Moisés. Como eu sempre venho frisando nas aulas, o Pentateuco, né, são os 5 primeiros livros da Bíblia, tem como autoria atribuídos pela tradição judaica ao profeta Moisés. Em hebraico, seu nome é Vaikra, né? Ou alguns falam Vaikira. E chamou o Senhor. Em Levítico, capítulo 1, versículo 1, o texto se refere à palavra do Senhor que foi proferida a Moisés no tabernáculo da Assembleia. Isso forma a base de todo este livro das Escrituras. É interessante porque boa parte dos livros judeus, o título do livro era justamente o primeiro versículo do texto sagrado. Então, como a gente já vê aqui, ó, e chamou o Senhor, né? O capítulo 1 e o versículo 1, e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Já é um livro, então, que a gente vê muito a fala de Deus. Deus chamou Moisés quando ele estava dentro da tenda da congregação. Vamos continuando a leitura aqui, então. Né? Moisés já estava dentro desse tabernáculo da Assembleia, como nós estudamos sobre o livro passado, e o Senhor chamou Moisés para trazer as revelações ou ordenanças a respeito desse livro de Levíticos. Os sacerdotes e levitas preservaram o seu conteúdo. Em mais de 50 pontos em seus 27 capítulos, o livro afirma compor-se das palavras que Deus dirigiu a Moisés. O Novo Testamento, igualmente, introduz uma citação tirada do livro quando Jesus foi interrogado pelos fariseus, que está em Marcos capítulo 10, versículo 3 ao 5, né? O próprio Jesus, ele também faz citação dos textos de Levítico. As escrituras descrevem o livro como obra que foi transmitida a Israel logo depois que os israelitas foram adotados como povo com quem Deus fez a sua aliança. Esse povo recebe a transmissão dessa escritura agora quando eles já são adotados pelo Senhor. Essa já é o povo que Deus fez aliança com eles no deserto, né? E como eu disse para vocês, Deus poderia pegar uma nação pronta, não, mas Deus, ele constitui a sua própria nação, né? O seu próprio povo. Fora-lhes dada a lei moral básica, né? Nós temos aqui a lei da moralidade, como eu falei na aula passada, o decálogo, que é os 10 mandamentos, as ordenanças de Êxodo 20, e a presença de Deus para servir de guia, porque Deus disse, faça um tabernáculo, Moisés, porque eu quero habitar, eu quero estar presente com o meu povo. E a presença de Deus era o guia para a vida e a adoração perante ele. Sua legislação e acontecimentos relatados cobrem algumas poucas semanas vividas pelo povo desde a construção do tabernáculo por Moisés. Então está aí um pouco da autoria, né, bem detalhada a respeito do profeta Moisés, que é o autor desse livro. Vamos falar um pouquinho da data. A aceitação da autoria mosaica para Levítico dataria sua escrita por volta de 1450 a 1410 antes de Cristo. Tempo de ação, né? 1450 de Cristo, nas últimas semanas do povo ao pé do Monte Sinai, enquanto recebiam as leis. O povo já estava próximo a sair ao pé do Monte Sinai, né? Mas então esse livro ele foi, né, recebido, as leis foram recebidas por Moisés quando ele começa a escrever, ainda quando o povo estava ao pé do Monte Sinai. E os alunos lembram muito bem que a manifestação de Deus no Monte Sinai foi algo extraordinário quando nós lemos no livro do Êxodo. E vou deixar aqui, né, apenas uma ilustração, com certeza não foi assim, mas só para vocês terem aí uma noção da manifestação de Deus quando se manifestou no Monte Sinai, que a Bíblia diz que o monte fumegava, se estremecia, houve trovões
e relâmpagos. A glória de Deus foi manifesta. Deus pediu para que Moisés pudesse impor um limite, né? Aqui mais abaixo do monte dá para vocês ver lá a tenda da congregação, né? E o povo reunido em volta do monte. Mas é apenas uma ilustração. E como eu disse aqui também, o livro de Levítico, né? O próprio nome já fala, são ordenanças um pouco mais baseadas em prioridade para o povo que era levita, né? A classe sacerdotal do povo de Deus, aqueles que ficavam cuidando dos utensílios do templo e também dos sacrifícios ao Senhor. Falando do verso-chave, é o 19:2 ou capítulo 20, o versículo 26, que dizem assim: Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então é um livro que fala sobre a santidade de Deus. Este é o manual de leis para os levitas e sacerdotes regerem suas vidas e ministrarem ao povo com princípios morais, espirituais, éticos, litúrgicos e cerimoniais visando a santidade do povo. Após caminharem 3 meses pelo deserto do Sinai, o povo de Israel chegou ao pé do Monte Sinai. Depois de experimentarem a libertação, eles precisavam conhecer o caráter, a vontade, as leis do seu Deus, que é o seu Senhor, e a fim de segui-lo, obedecê-lo e agradá-lo. Então, esse livro fala sobre a santidade, as exigências de Deus. Para que esse povo pudesse andar com Deus na peregrinação, eles também deveriam conhecer o caráter de Deus, a vontade de Deus, o que Deus queria que eles obedecessem e fossem um povo santo, porque aquele que chamou eles da terra do Egito é um Deus santo. E tanto é que tem um atributo de Deus que se repete nas Escrituras por 3 vezes, é quando nós encontramos a Bíblia dizendo que Deus é santo, santo e santo. E é também o que Deus requer para a nossa vida no nosso tempo atual, é que possamos viver com uma vida santa, e a Bíblia traz isso para nós, que é em toda a nossa maneira de viver, em todo o nosso estilo de vida. Então, grava aí, a santidade de Deus sendo prioridade no livro de Levítico. Eu deixei essa pequena ilustração aqui para mostrar a vocês um pouco de como as tribos ficavam distribuídas nesse período. E olha só, como nós estamos falando do livro de Levítico, né? Os levitas ficavam próximos da tenda da congregação, tá bom? Como está escrito aqui, ó, vou pôr um pontinho aqui, vermelho. Ó, a tribo de Levi ficava mais próxima ao redor do tabernáculo da seguinte forma. Número 1, que é esse aqui, ó, que eu coloquei o pontinho em cima. Moisés, Arão e a família. Nós sabemos que o maior líder religioso dos sacerdotes ou de Israel é o sumo sacerdote. Só poderia ter um sumo sacerdote. Sacerdote poderiam ter vários, tá bom? Mas sumo sacerdote era apenas um, e ele teria que vir da ordem ou da família de Arão, porque Arão vai ser o primeiro sumo sacerdote aí, né, representante da tribo de Levi, ele é o irmão do profeta Moisés. Então nós temos aí o número 1, Moisés, Arão e a família. O número 2 que está próximo aí são os coatitas, descendentes de Coate. O número 3 são gersonitas, descendentes de Gerson. E o número 4 são os meraritas, descendentes de Merari. Esses todos aí em volta do tabernáculo, o tabernáculo é esse pontozinho que está saindo essa fumaça aí, eu vou deixar o pontozinho aqui no meio. Esse é o tabernáculo. Aqui em volta ficava a tribo de Levi, porque eles tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo.
As outras tribos mantinham a tribo de Levi, porque os levitas não podiam, eles não tinham, né, um tempo para poder sair, cultivar a terra, trabalhar. Eles eram mantidos pelas outras tribos porque eles cuidavam do rito, né, religioso da nação de Israel. E nós vemos aí então as tribos bem divididas aí ao leste, Zebulon, Issacar, Judá, né, que é a tribo mais forte, Jesus é da tribo de Judá. Ao sul nós vamos ver Gade, Simeão e Ruben. Ao oeste, Benjamim, Manassés e Efraim. E ao norte, a tribo de Dan, de Azer e de Naphtali. Espero que tenha dado para vocês ter um pouco aí, né, da compreensão como funcionava, né, a divisão das tribos, ok? Vamos dando continuidade aqui então para o nosso estudo aqui. Deixa eu só retirar aqui essa marcação vermelhinha. Divisão, a divisão agora que nós vamos ter aqui, né, de como funcionava a divisão do livro. Podemos dividir o livro de Levítico em 5 blocos de assuntos, todos iniciados com a letra S. Nós temos aí o sacrifício, do capítulo 1 ao 7. Nós temos esse sacrifício, né? Nós vamos ver aí que é o sacrifício dos animais. Sacrifício, capítulo 1 ao 7. Sacerdócio, do capítulo 8 ao 10. A questão dos cuidados aqui, da questão da saúde, capítulo 11 ao 15, né? Tudo é uma forma ritualística. Eu até vou procurar um texto aqui para a gente ver dessa questão, quando falava da saúde, por exemplo, vem falar uma parte dos animais que poderiam ser comidos ou não, né? A purificação da mulher, né, depois do seu parto. Tudo isso era detalhado aqui, né, do capítulo 11 até o capítulo 15, a questão do cuidado, da recuperação da pessoa que estivesse leproso, para que depois pudesse constatar a cura da sua lepra. Tem o período aí da separação, era o isolamento, né, de tal pessoa que tivesse imundo. Solenidades, que são as festas que Israel tinha, porque o povo de Israel era um povo que festejava muito, que tinha momentos de comemorações. Então, está um pouquinho aí da divisão do livro de Levítico. Contexto histórico: a teologia de Levítico revela a ideia de santidade à vida cotidiana, ou seja, era para que eles fossem santos em toda a sua maneira e todo estilo de vida. Porque hoje, até mesmo a gente enfrenta essa dificuldade em nossas vidas, né? Eu vou me colocar no meio, me incluir nisso, porque às vezes é muito fácil a gente ser santo no templo, ser santo para a religião, mas a santidade que Deus exige de nós é uma santidade cotidiana. É o ser santo dentro da minha casa, é o ser santo no meu trabalho, é o ser santo na escola, dentro da minha família, em qualquer ambiente que eu estiver. Ela vai além do assunto do sacrifício, embora o cerimonial do sacrifício e a obra do sacerdote sejam explicados com grande cuidado. A santidade vai além do que o rito religioso, do que cumprir os preceitos da religião. O conceito de santidade afeta não somente o relacionamento de amor e respeito que cada pessoa tem com Deus, mas também o relacionamento de amor e respeito que cada pessoa deve ter também com o seu próximo. O código de santidade permeia a obra, porque cada indivíduo deve ser puro, pois Deus é puro, e porque a pureza de cada indivíduo é a base da santidade de toda a comunidade do concerto. O ensinamento de Jesus Cristo foi: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Né? E o texto aí de Mateus 7 e 12 reflete o texto de Levítico 19 e 18, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu acho muito lindo porque aqui também no livro de Levítico, né,
a gente encontra também a maneira que Israel teria que tratar até mesmo o estranho, aquele estrangeiro que tivesse padecendo necessidade. Levítico capítulo 19 e o versículo 20, eu vou ler esse versículo, tá bom? Depois, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, diz assim, ó: semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando o israelita tinha uma lavoura, né, ele estava ali produzindo, ele muitas das vezes não poderia colher aquilo que caísse quando ele fosse fazer a colheita, né, daquele certo cereal, né, que ele fosse fazer a colheita naquele ano. E então, aquilo que caía ao chão era para ficar tanto para o pobre como também para o estrangeiro. E isso era uma forma de Deus usar os israelitas para poderem abençoar aqueles, os mais pobres, ou também aqueles que não pertenciam à nação de Israel. Então nós vemos aqui que num contexto, no período de Jesus, onde os judeus já estão um pouco mais, já com exclusivismo, né, rogando para si o título de nação escolhida por Deus, mas na verdade não era isso que Deus queria que os judeus colocassem no seu coração. Porque Israel, o propósito de Deus era que Israel pudesse ser luz para o mundo, luz para as outras nações, abençoar as outras nações, porque a vontade de Deus era se revelar às outras nações através de Israel, né? Através de Israel. Vamos continuando. Também tinha as leis aí sobre não colocar o filho como sacrifício a deuses pagãos, como está em Levítico 18, 21, e da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. O rei Manassés, que era filho do rei Ezequias, quebrou esse mandamento do Senhor, quando a Bíblia diz, né, lá no livro de Isaías, que ele oferece o seu filho a Moloque. Capítulo 18, versículo 22, também tem abominação contra práticas de homossexualismo. Com varão te não deitarás como se fosse mulher, porque isso é abominação ao Senhor. E por várias vezes tem versículos assim de ordenanças do Senhor, né, para o seu povo. Levítico 20, 26. Ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Deus separou para que esse povo pudesse ser do Senhor, né? Do Senhor. Então vamos continuando aqui, né? Eu fiz a leitura aqui do contexto histórico. Vamos caminhar para um pouquinho aqui do esboço, né? O esboço desse livro, fazendo uma divisão aqui bem básica e bem rápida. Nós temos aí a primeira parte sobre expiação, que é o derramamento do sangue através dos sacrifícios, o caminho de acesso a Deus, do capítulo 1 ao 16, né? Também dentro disso tem leis de acesso a Deus, o modo de viver para Deus, que é do capítulo 17 ao 27. Então, tem caminho de acesso a Deus, como ser conduzido até o Senhor e ser perdoado pelo Senhor através dos sacrifícios, porque o sacerdote fazia sacrifício pelo povo e também pelo pecado dele. O modo de viver para Deus agora é a forma que Deus requeria que o seu povo vivesse em santidade, e isso também conta em como permanecer na sua presença. Capítulo 1 ao 7, nós temos diferentes tipos de sacrifícios. Nós temos os holocaustos, manjares, né? Ofertas pacíficas, pecados por ignorância, pecados ocultos, pecados voluntários e pecados de culpa. Capítulo 8, Arão e seus filhos são consagrados ao Senhor. Capítulo 9, Arão oferece sacrifícios, ele é o sumo sacerdote, o maior líder sacerdotal, né?
Capítulo 10, o fogo estranho de Nadab e Abiú, que Deus matou. Capítulo 11, alimentos santos. Capítulo 12 e 15, corpos santos. Capítulo 16, o dia da expiação. Capítulo 17, proibição de comer sangue, né? O 18, casamentos ilícitos. 19 ao 22 são leis variadas. 23 ao 25, festas solenes. 26, obediência versus desobediência. E o capítulo 27 são votos solenes. Esse é um pouquinho do esboço que você pode depois estudar com mais tempo aí na sua Bíblia Sagrada. Vamos para o conteúdo do livro. Falando do conteúdo do livro, nós iremos ter aqui, ó, em hebraico, o livro de Levítico recebeu o nome de Vaikra, que significa ele chamou. O título hebraico é tirado da primeira palavra do livro, que era uma forma de dar nome às obras antigas. O título levítico é derivado da versão grega da obra e significa assuntos pertencentes aos levitas. Como eu falei na aula passada sobre a Septuaginta, que era uma versão onde a tradição diz que 72 judeus traduziram o Antigo Testamento para o grego, né? Esse nome, então, aqui de Levítico é derivado dessa versão chamada a Septuaginta, ou LXX, né? Em algum lugar você vai ver isso aí um dia. A LXX, que é a versão grega do Antigo Testamento, né? Que o grego, no período de Jesus, já era a língua predominante do Império Romano. Uma vez que o livro lida com muito mais assuntos relacionados sobre pureza, santidade, todo sacerdócio, a santidade de Deus e a santidade na vida cotidiana é o que resume, ou que compõe o livro de Levítico. Outro tema principal é o sistema sacrificial. Os holocaustos referem-se ao único sacrifício que é totalmente consumido sobre o altar. E, portanto, algumas vezes é chamado oferta queimada. Alguém tinha que morrer. Um ser inocente deveria morrer pelo pecado. E como para o ofertante não morrer, ele oferecia uma oferta como se fosse a representação no lugar dele. Um substituto do ofertante era oferecido, e isso então era chamado a oferta queimada, que era o sacrifício de um animal. As ofertas de manjares são uma oferta de tributo feita a fim de garantir ou manter o favor divino, indicando que os frutos do trabalho de uma pessoa devem ser dedicados a Deus. E essas ofertas de manjares era muitas das vezes uma forma de obter algo de Deus, né? Era a forma de ser meritório para com Deus, oferecia oferta e Deus, né, fazia algo em prol desta pessoa. Depois nós vamos detalhar um pouquinho. Como eu disse, o livro de Levítico, né, ele é bem difícil de você entender, principalmente quem faz a leitura pela primeira vez, né, vai ter muita dificuldade com o livro de Levítico. Até eu, né, por várias vezes estudando aqui, ainda sinto muita dificuldade por causa do sistema sacrificial. São muitas informações que tem no livro de Levítico, mas a gente consegue extrair aí, principalmente trazer uma cristologia, entendendo que muita coisa aqui aponta para o sacrifício de Jesus. Os primeiros animais a morrerem pelo pecado humano. E aqui eu estou trazendo uma referência buscando lá no Gênesis. Desde o primeiro pecado do mundo, animais têm sido sacrificados pelo pecado da humanidade. Com os olhos bem abertos pela culpa, Adão e Eva repentinamente ficaram envergonhados pela sua nudez. Então, para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. Se você vai ver, Adão e Eva, quando pecaram e eles se viram nus e tiveram vergonha, eles cozeram para si ali folhas de figueira, se eu não me engano, são folhas de figueira, e tentaram cobrir o seu corpo, a sua nudez. E aquilo ali representa
a obra do homem tentando se justificar perante Deus, tentando cobrir o seu erro. E Deus não pode aceitar uma obra humana para poder que o homem fosse justificado ou aceito por Deus. O próprio Deus, então, vai matar um cordeiro, e esse cordeiro, essa veste, né, essa pele que foi vestida em Adão e Eva, representam também Jesus Cristo ali, que é o cordeiro morto, que nos veste com o seu sacrifício, então nós somos aceitos e justificados pelo Senhor. Então haveria, né, aqui desde a primeira ocasião do pecado de Adão e Eva, o Senhor já haveria sacrificado um animal como forma de perdoar, né, ou de cobrir, simbolizando a redenção e também a expiação do pecado da humanidade. E a partir desse momento aqui começa então a ter o sacrifício dos animais pelo pecado daquele que é o ofensor de Deus, né? Vamos continuando aqui. As 5 ofertas representadas no livro de Levítico, e elas ocupam os 6 primeiros capítulos do livro. Nós temos aí os holocaustos, que eles eram sacrifícios de consagração, oferecidos diariamente, pela manhã e à tarde. O animal macho, sem sua pele, era completamente queimado. E isso também nós vemos uma referência de citação semelhante em Romanos capítulo 12. Depois dos holocaustos, nós temos a oferta de manjares. É uma oferta de comunhão e ações de graça feita com farinha e azeite. Essa era uma oferta de gratidão a Deus, né? Feita com farinha e azeite. E também tinha uma oferta pacífica. É também uma oferta de comunhão com Deus, né? E também de agradecimento. Esta, contudo, era realizada com um animal macho ou fêmea queimado ao Senhor. Tanto a oferta de manjares e a pacífica, elas têm muitas semelhanças pelo fato de ser de ações de graça, mas uma era com farinha e azeite e a outra era feita com um animal macho ou fêmea queimado ao Senhor. Nós temos também a oferta pelos pecados. É a oferta para expiação de pecados. Se nas primeiras ofertas o ofertante apresentava-se como um adorador, agora ele é um convicto pecador em falta com Deus. Na primeira ele está adorando, né? Mas nessa oferta pelos pecados agora, ele tem uma convicção de que ele está em falta com Deus e ele precisa oferecer algo para que Deus pudesse redimi-lo, né? Ou cobrir a sua falta para com Deus. O sangue do animal derramado reconhece que sua vida, né, a vida do ofertante, é que deveria estar sendo entregue. Era ele que deveria ser morto. Mas Deus, em sua misericórdia, propôs esse sacrifício substitutivo, o qual prenuncia o sacrifício vicário de Cristo. É a representação da única oferta que não mais precisamos oferecer um animal a Deus, né? Mas Jesus, ele vai fazer isso na cruz do Calvário. E todas estas coisas, esses sacrifícios, essas ofertas apontavam para a última oferta, ou para o último sacrifício, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos também a oferta pela culpa, que é a oferta pela expiação de pecados contra Deus ou homens, que admitiam compensação. Também compreendia derramamento de sangue de animal inocente e mais restituição ao ofendido do que fora extorquido, né? Ou faltou um texto aqui, ou seja, a pessoa deveria fazer a oferta pelo pecado, dependendo do que ele cometesse. E, por exemplo, se fosse alguém que tivesse defraudado o outro, ele tinha que devolver, restituir a pessoa com que ele ali defraudou ou fizesse tal dano, né? E assim pagando pelo seu pecado através da oferta pela culpa. Nós vamos ter aqui agora a primeira ordenação, falando um pouco agora da questão do sacerdócio. E Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e o santificou. E ele derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Nós vemos aqui a unção
Sobre Arão, que era o sumo sacerdote, o maior líder religioso da nação de Israel, era o sumo sacerdote, havia apenas um, até mesmo no período que Lucas vai escrever, Lucas capítulo 3, há uma referência ali que Lucas diz que haviam dois sumos sacerdotes no período de Jesus, que era Anás e Caifás. Lucas estava fazendo ali uma denúncia, quando ele diz, e sendo os sumos sacerdotes, ele põe no plural dois sumos, Anás e Caifás, Lucas estava denunciando, porque haveria, só poderia ter um sumo sacerdote. E aqui Arão foi ungido e também Moisés ele consagrou os objetos do tabernáculo, né? Ele vai ungir tudo que tinha no tabernáculo e tudo aquilo foi santificado ao Senhor, tanto Arão como os objetos do tabernáculo. Antes que os israelitas pudessem começar a prestar culto de adoração na tenda do encontro, sob a direção do sumo sacerdote Arão e dos seus 4 filhos, que são sacerdotes, Deus instruiu Moisés a consagrar os sacerdotes e o santuário. Tudo seria santo ao Senhor. Segue-se uma semana de rituais de ordenação, a fim de consagrar santos o sacerdote e o santuário, separados para servir a Deus. Sobre as instruções de Deus, Moisés purifica os sacerdotes e os veste com uniformes sacerdotais. Depois, asperge azeite sobre os utensílios do altar e sobre os sacerdotes. Séculos mais tarde, os reis de Israel também serão ungidos com óleo para incumbi-los da tarefa de suas vidas. Então havia aqui muito uso da unção com óleo para poder consagrar pessoas ao Senhor, né, o sacerdócio e também os objetos. Eu deixei aqui uma ilustração da roupa aí do sacerdote e também do sumo sacerdote. Esse que está com a figura, deixa eu sinalizar aqui, ó, com um pontinho vermelho, esse aqui é o sacerdote. Ele tem uma roupa mais comum, mas esse que está do lado de cá, que está com uma mitra, né? Ele é o sumo sacerdote. Ele tinha 12 pedrinhas aí no seu peitoral, né? Queria eu poder detalhar aqui a vestimenta do sumo sacerdote, mas você pode estar voltando e depois fazendo leituras aí, tanto no Êxodo como no Levítico, para entender um pouquinho sobre a figura do sumo sacerdote e também dos sacerdotes, mas havia essa diferença aí, ó. O sumo sacerdote, ele tinha uma roupa, né, de caráter mais destacada. E Deus, quando Arão vai se despedir, né, quando Arão vai ser retirado, quando Arão vai morrer, Deus respeitava a roupa de Arão. Primeiro teve que se tirar o éfode de Arão, do peitoral de Arão, né? Toda essa vestimenta para que ele pudesse partir, né? Enquanto não foi retirado, enquanto ele não passou para o seu sucessor, ele não poderia partir. É muito interessante isso aí. Então nós vemos a diferença aí entre sacerdotes e sumos sacerdotes. Como na aula passada eu disse, somente esse aqui, ó, esse sumo sacerdote, uma vez por ano, em todas as gerações de sumos sacerdotes, somente ele, uma vez por ano, podia entrar lá no Santo dos Santos, aonde ficava a arca, e fazer a expiação, tanto pelo seu pecado, como pelo pecado do povo. Ele era o representante da nação perante Deus. Ele era o mediador entre Deus e a nação. E hoje nós temos Jesus que representa a figura deste sumo sacerdote, porque ele rasgou o véu e não só ele tem acesso ao Pai, mas ele abre o véu para que todos nós possamos ter acesso direto ao Pai como o sumo sacerdote tinha. Isso é extraordinário, né? Extraordinário. Então vamos voltando aqui de novo, né, para o nosso detalhe. Deixa eu tirar esse pontinho vermelho aqui novamente e vamos continuando a nossa aula.
Em seguida, nós temos aqui o sacrifício de 3 animais. Tudo isso depois do ato da consagração dos sacerdotes, de dedicação total a Deus. Lembrando também que os levitas, né, os sacerdotes, eles ficavam no cuidado de manter o altar do holocausto aceso. Não poderia se apagar a chama. Levíticos 6:13 diz: a chama arderá continuamente sobre o altar e ela não pode se apagar. Então ele removia as cinzas e ficava ao cuidado de manter o fogo aceso, né? E muitas das vezes ali de fazer a oferta no altar do incenso que ficava no lugar santo, não era na Arca da Aliança lá dentro, mas no lugar santo. E foi aonde o Nadab e Abiú foram oferecer fogo estranho a Deus, né? Não usando do altar do holocausto o fogo original, e Deus os matou porque ofereceram fogo estranho. Até a tradição chega a dizer que eles estavam embriagados e por isso Deus os matou pelo ato de rebeldia perante o Senhor. Vamos voltando aqui, ó. Um carneiro de ordenação é morto e comido pelos sacerdotes. Parte do sangue desse carneiro é passada na orelha direita do sacerdote, no polegar direito e no dedão direito, talvez para simbolizar que Deus os considera santos do topo da cabeça até a planta dos pés e dignos de servi-lo. No 8º dia, os sacerdotes começam seus ministérios de liderar os rituais de adoração de Israel, né? Um ministério que seus descendentes irão continuar por mais de um milênio, até que os romanos destruam o templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo, dado fim à prática judaica de sacrifício de animais. Então, Israel foi dando continuidade a esses rituais cerimoniais, né, dos sacrifícios. Há uma parada no período do cativeiro babilônico. Depois eles retornam de novo à reconstrução, né, do Templo de Jerusalém. Mas depois, ainda depois da morte, né, de Jesus, houve um período no ano 70 depois de Cristo que o general Tito Vespasiano ele vai invadir Jerusalém, destruir o templo, e até os dias de hoje em Jerusalém só ficou o Muro das Lamentações. E então, no momento, no cenário atual, contemporâneo, os judeus, o povo de Israel, não faz mais o sacrifício dos animais como faziam antes, mas esse é o desejo deles, né? É o desejo de poder voltar a fazer o sacrifício de animais. Vamos lá, 7 dias santos, né, judaicos. Além do Shabat, que é o dia do sábado, o dia de descanso e adoração, que começa ao pôr do sol de sexta-feira e termina no pôr do sol da sexta-feira, no pôr do sol de sexta-feira e termina no pôr do sol de sábado, né? Ou seja, o sábado dos judeus começa na sexta-feira, né? Ao pôr do sol. A contagem de dia dos judeus é diferente da nossa, né? Começa um novo dia a partir do escurecer, né, ali das 18 horas da noite, já começa um novo dia para eles, é como se fosse a meia-noite para eles. Os israelitas guardavam ainda 7 feriados religiosos. Muitos judeus de hoje ainda observam essas festas religiosas que se estendem de março a outubro. Então, muitos judeus, até os dias atuais, ainda guardam muito dessas cerimônias, né, ou dessas festas judaicas. Nós temos aí uma das mais conhecidas, que é a Páscoa, um dia a cada primavera. Em uma refeição familiar, os israelitas
recontavam a história de como Deus libertou os escravos do Egito. Então, até hoje, eles comemoram também a festa da Páscoa. Cristão, nós não comemoramos a festa da Páscoa porque nós temos a ceia do Senhor como a substituta da Páscoa, né? Jesus mesmo é que disse naquele dia da ceia. Então, nós comemoramos a ceia do Senhor, é conhecido como Santa Ceia do Senhor. Temos a Páscoa como um símbolo, né, nos nossos dias, como algo tradicional, mas não como os judeus comemoravam o ritual da Páscoa, porque é uma lembrança de Deus os libertando da escravidão do período do Império Egípcio. Nós temos também o pão sem fermento, né? Uma semana começando no dia seguinte à Páscoa. Isso relembra aos judeus que os escravos israelitas deixaram o Egito com tanta pressa a ponto de não terem tempo para deixar a massa do pão crescer. Olha que interessante, né? Sem contar que o fermento também tem uma representação do pecado. Então eles comiam o pão sem fermento. Tem a festa das primícias, um dia, e esse um dia os israelitas agradecem a Deus pelas primícias das colheitas de cevada, né? Por poderem fazer aquela primeira colheita da cevada. Também tem a festa de Pentecostes, também chamada festa da colheita ou festa das semanas, também tirado um dia, guardado 50 dias após a festa das primícias, para agradecer a Deus pela colheita contínua, ou seja, pela abundância de prosperidade. Também tinha a festa das trombetas, um dia a cada outono, músicos tocam trombetas para marcar o início do Ano Novo Judaico. E a festa da expiação, essa daqui, ó, para mim é uma das principais, que é a festa do Yom Kippur, em hebraico. E o Yom Kippur é justamente o dia que o sumo sacerdote entrava lá no lugar santo, dentro do tabernáculo, né, onde estava a arca, e ele fazia expiação pelo pecado dele e pelo pecado de toda a nação. Um dia a cada outono, um dia nacional de arrependimento. Mas hoje Israel não tem a arca, não tem o templo, mas ainda comemora, muitos judeus, esse Yom Kippur. Houve um período mesmo chamado de Guerra do Yom Kippur, onde Israel foi cercada quando estavam os judeus comemorando esse dia, esta festa de arrependimento, e os inimigos vieram para travar uma guerra contra a nação de Israel. Isso há alguns anos atrás, hein? Isso há alguns anos atrás. É bem contemporâneo essa guerra do Yom Kippur. E também tinha a festa dos tabernáculos, também chamada Festa das Cabanas, ou das tendas, que também muitos judeus até o dia de hoje comemoram esta festa, né? Uma semana os judeus acampam em cabanas e alpendres para relembrar como Deus protegeu os israelitas durante o êxodo. Então tá aí, né, festas cerimoniais do povo judeu. Características e temas. Nenhum outro livro do Antigo Testamento representa um desafio maior ao leitor moderno que Levítico, sendo necessário um pouco de imaginação para visualizar o quadro das cerimônias e dos rituais que formam a maior parte do livro. Como eu disse para vocês, não é um livro fácil de entender, mexe muito com a nossa imaginação, né? A forma que os rituais eram conduzidos. Contudo, é importante procurar entender os rituais do livro por duas razões. Por que devemos valorizar esses rituais, mesmo que você não entenda eles de maneira clara? Primeiro, porque os rituais conservam e expressam e ensinam as ideias e os valores mais caros de uma sociedade. Em segundo lugar, as mesmas ideias aqui presentes são fundamentais para os escritores do Novo Testamento. Então, tem muita coisa aqui que foi base para constituir o Novo Testamento. Em especial, os conceitos de pecado, sacrifício e expiação encontradas em Levítico são usados para interpretar a morte de Cristo. Tudo isso apontava para Cristo. Um dos livros do Novo Testamento que tem muita referência do livro de Levítico também, muito bom para você entender,
que fala da supremacia de Cristo, é o livro dos Hebreus, né? O livro que foi redigido aos hebreus que estavam em perseguição, né? Esse livro aos Hebreus. Em algumas sinagogas, esse livro era decorado pelos judeus. Olha que interessante. Na Jerusalém atual, eles estão com tudo preparado para voltar à prática dos rituais de Levítico. Hoje em Israel, né, eles já estão se preparando, estão pesquisando pessoas de cada tribo para conseguirem voltar às práticas em Israel novamente, né? Há uma preparação, há uma expectativa muito grande para a chegada do Messias, porque Israel, o povo judeu, não reconhece o nosso Cristo, o nosso Salvador, como Messias. Então, eles aguardam ainda a chegada desse Messias, né? E tem essa expectativa de voltar o ritual, de ter o templo, né? De tudo aquilo voltar a ser como era no período bíblico. 38 vezes traz a referência: o Senhor falou. Então Deus está falando muito no livro de Levítico. 18 vezes a palavra o Senhor ordenou. O único livro onde relata Deus em um discurso direto, ocorrendo quando Moisés é chamado de fora da tenda. Então Deus aqui, né, tem proeminência muito grande na fala. Presença divina. Cada ato de culto é realizado para o Senhor, que habita como seu povo na tenda da congregação. Porque Deus está presente no Santo dos Santos, ou seja, na Arca da Aliança, simboliza a presença de Deus. A entrada ali é vedada a todos, com exceção do sumo sacerdote, uma vez por ano no dia da expiação, como eu disse. Esse sumo sacerdote, o Arão, podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. Embora a presença de Deus seja normalmente invisível, ele pode manifestar sua glória em ocasiões especiais, como a ordenação dos sacerdotes. A maior das dádivas de Deus é que ele condescendeu em habitar com seu povo. Deus quis estar no meio do seu povo. E essa é uma atitude de Deus. Assim como ele envia o seu filho para vir, e João chega a dizer: e vimos a sua glória, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o ato exclusivo de Deus. Quando a gente fala até da salvação, ó, dá o seu primeiro passo para Jesus, e ele vai dar o outro ao seu favor. Jesus já deu o primeiro passo. O primeiro passo de Cristo foi na cruz do Calvário. O primeiro passo de Deus foi enviando o seu filho, né? O homem não dá o primeiro passo para Deus, porque Deus é que vai ao seu encontro. É Deus que vem resgatar o homem. Como eu sempre disse nos estudos, nós só conhecemos Deus porque Deus quis se revelar a nós. Olha como que você é querido, olha como que você é amado por Deus, porque Ele quis se revelar a você. Querido aluno, se você tem o privilégio de aprender, se você tem o privilégio de estar estudando a palavra de Deus, é porque o Espírito Santo quis revelar essa palavra a você, é porque o Espírito Santo quis revelar esse estudo ao seu coração. Então entenda isso, não se sinta sozinho, não se sinta abandonado, rejeitado, não. Deus ainda está falando ao seu coração e através de um estudo desse, trazendo claridade, luz no seu entendimento, né, e fogo no seu coração. Vamos continuando aqui. Santidade. Falando de santidade, o propósito de Levítico está resumido em 11:45. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Pedro usou desse versículo. O homem deve ser como Deus em seu caráter. Isto implica em imitar a Deus na vida diária. A santidade de Deus envolve a sua existência como fonte da vida perfeita nas suas dimensões física, espiritual e moral. Animais oferecidos precisariam ser livres de mácula, e os sacerdotes que representam Deus diante do homem e o homem diante de Deus não podiam ter defeitos físicos, ou seja, os animais tinham que ser puros, não poderia estar doente, não poderia estar com um berne, com uma ferida, faltar uma orelha, faltar uma pata, né? Deus não aceitaria um animal assim.
Da mesma maneira, o homem também que fosse o representante, o sacerdote, ele não poderia ter um defeito físico. Isso me faz lembrar muito do Malco, aquele soldado a qual Pedro arrancou-lhe a orelha com uma espada, né? E ele era um servo do sumo sacerdote, muito provável que Malco estava preparando para exercer funções sacerdotais. E Jesus restituiu-lhe a sua orelha porque ele seria impossibilitado de exercer o seu ministério. Mas Jesus é aquele, né, que realiza sonhos, que mantém os sonhos de pé, e ele curou aquele homem porque ele poderia ter o seu sonho impedido. Aqueles que sofrem de fluxos, de hemorragia, né, que estão afetados com doenças que desfiguram a pele, são vedados do culto até que sejam curados. Aqui entra o leproso, todo esse tipo de pessoas não poderiam participar de cultos ou entrar, né, num templo ou algo dessa maneira. A saúde física é entendida como um símbolo da perfeição divina, mas santidade também é uma questão interior relativa a atitudes que se manifestam em conduta moral. O tema da santidade é enfatizado em vários capítulos, os quais estão preocupados principalmente com uma conduta ética pessoal, resumida em capítulo 19, versículo 18: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Deus implica todas as leis para que pudesse resumir no amor ao próximo. Expiação através do sacrifício. Vamos falar um pouquinho de cristologia também, né? Uma vez que o homem falhou em viver de acordo com as exigências justas de Deus, um meio de expiação tornou-se essencial para que tanto as suas faltas morais como as suas imperfeições físicas pudessem ser perdoadas. Para este fim, Levítico oferece descrições extensivas e pormenorizadas do sistema sacrificial, do papel dos sacerdotes e das grandes festas nacionais encontradas no Antigo Testamento. E aí eu quero explicar o que é a expiação. Dentro do conceito teológico chamado soteriologia, que significa o estudo da salvação, sotério, né, da salvação, nós temos vários conceitos. Nós temos a palavra justificação, que é livrar da culpa, né, tornar a pessoa justa. Na justificação, nós, através da morte de Cristo, nós somos justificados, livres da culpa. Nós temos a redenção, que é o resgate, é comprar de novo, é como se nós fôssemos escravos do pecado e Jesus fosse lá e nos comprasse, nos livrasse daquela opressão, né, ou daquele cativeiro. Nós temos também a palavra propiciação, que significa apaziguar a ira. Deus estava irado com a raça humana, com a humanidade, mas através do seu Filho Jesus é apaziguado a ira do Senhor. E nós temos também a santificação, né, que é um processo que nós encontramos a santificação tanto no passado, no presente e no futuro. A santificação do passado é nós fomos livres da culpa do pecado, né? Nós escapamos do pecado, a qual era o nosso estilo de vida. A santificação no presente é nós estamos nos aperfeiçoando, fugindo do pecado. E a santificação futura é o corpo glorioso que nós iremos receber. Também temos a regeneração, que é o Espírito Santo agindo no interior do cristão, regenerando de dentro para fora, né, ou mudando nas suas vontades, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nas suas decisões. Mas, enfim, falando da expiação. A expiação é o ato de remir culpas ou delitos pelo cumprimento da pena ou de uma penitência. É o ato aí, então, a pena ou a penitência seria o sacrifício do animal. Sofrer as consequências de, né, ou no lugar de, que Jesus vai fazer isso, ele vai sofrer as consequências no nosso lugar. Purificar, cumprir a pena que reabilita. Ou em um ato que não está escrito aqui, a expiação é cobrir o pecado. É como se fosse passado um véu, um tapete em cima das nossas falhas. Mas, além disso, quando João escreve, capítulo 1, versículo 29,
E o João Batista, que cita esse versículo, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como se Jesus pegasse uma seringa, colocasse sobre a raça humana, tirasse o pecado da raça humana e depositasse nele esse pecado da raça humana. Essa é a expiação pelo pecado. É Jesus carregar em si e nos remir da culpa do pecado por aquilo que ele faz. Então, o animal que era oferecido ali naquele sacrifício, era ele que era carregado do pecado, era ele que era cheio do pecado, né? Esse é a simbologia espiritual daquilo que se aplica à expiação aqui de uma maneira assim, eu tentei ser bem mais simples mesmo, para que você possa ter um entendimento e através disso nós somos remidos ou livres da culpa do pecado. Os símbolos, vamos lá. Os símbolos Levítico ensinam a universalidade do pecado humano, uma doutrina endossada por Jesus, né? E Paulo até escreveu que Romanos 3:23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Preso entre a santidade divina e a pecaminosidade humana, a maior necessidade do ser humano é a expiação. Precisa-se de alguém que seja substituto, que alguém que expie o pecado da humanidade. É aqui que o livro mais tem a ensinar os cristãos, pois as suas ideias são retomadas e desenvolvidas no Novo Testamento, na descrição da morte expiatória de Cristo. Os fatos se repetem no Novo Testamento, mas agora o Cordeiro é a pessoa de Cristo. Os sacrifícios de paz ou das graças são designados para fornecer expiação e permitirem que a pessoa que faz a oferta coma da carne do sacrifício. Isso costumava acontecer em ocasiões de alegria. O sacrifício pelos erros era empregado para retirar a impureza do santuário. O sacrifício pelo sacrilégio, também conhecido como oferta da culpa, era preparado para a violação da santidade, da prosperidade de Deus ou de outras pessoas, normalmente pelo uso de um falso testemunho. Os erros profanaram a santidade de Deus e é exigido uma oferta. Então, por tudo, se oferecia uma oferta em relação ao erro, ao pecado do homem. Mas como eu sempre disse aqui, eu falei na aula passada, o homem não poderia ser salvo pelo sacrifício do animal e nem por obedecer à lei. O sacrifício do animal até poderia trazer ali redenção de perdão de pecados, mas a salvação sempre nas Escrituras foi por meio da fé. Os irmãos do Antigo Testamento foram salvos olhando para o futuro, esperando a redenção a salvação através do Messias que haveria de vir, e por isso eles foram justificados pela sua fé, como está em Hebreus 11, alguns da galeria de heróis da fé. E nós somos salvos olhando para o passado, no sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Mas deixei esse versículo aqui, ó. Mas este, Cristo, né? Havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Hebreus capítulo 10 e o versículo 12. Jesus ofereceu um único sacrifício pelos nossos pecados. Não precisa mais ter o sacrifício dos animais, não precisa pagar penitência, não precisa nada disso. Jesus é o nosso substituto e ele está sentado à direita de Deus. Oh, glória! E assim, querido aluno, nós vamos finalizando mais uma série dos nossos estudos. Próxima aula nós vamos estudar aí o livro de Números. Aguardo você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério, que possamos continuar firmemente crescendo no conhecimento do Senhor. Estude o livro de Levítico, volte, tire um tempo para fazer essa leitura. Vale a pena você ver a Cristologia
prefigurada no livro de Levítico. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir.